Sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todos os nossos cotistas. Foi uma operação talvez inesperada, né? Não sei se o mercado estava imaginando isso, os outros fundos de shopping não estão fazendo vendas, e o VISC trouxe uma operação de vendas parciais, né? Todas elas parciais, gerando um resultado que a gente já vai discutir, se é bom, se é ruim, se o preço é adequado, isso aí, um monte de gente já deve ter, inclusive, te mandado as opiniões, né? Mas acho que a principal pergunta nesse momento é do motivo da venda, assim. É uma oportunidade, é uma necessidade, é um pouco dos dois? Ótimo. Eu acho que o primeiro ponto, assim, faz parte da nossa estratégia, né, de gestão ativa. A gente está sempre atento, buscando oportunidades, seja de compra e seja de venda, onde a gente possa realizar ganhos, né, para os nossos cotistas. E aí é um pouco das duas coisas, sim. Né? Acho que surgiu uma bela oportunidade. A gente entendeu que foi uma proposta bastante interessante quando a gente pensa em termos de precificação. Né? Se a gente olhar, a gente está fazendo uma venda quase 18% acima de laudo de avaliação no consolidado dos ativos. Né? Então, isso mostra aí um prêmio pela qualidade desses ativos. A gente está falando de uma transação que saiu a um cap de 7,3 quando a gente olha para os últimos 12 meses. Isso para o mercado atual é uma transação bastante interessante, até comparada com outras que a gente viu recentemente, também em ativos, né, de qualidade. A gente entrou nesses ativos há mais ou menos, varia um pouquinho entre um e outro, mas entre 4, 5 anos atrás, né? O Ribeirão foi agora um pouco mais recente, durante a pandemia, em 2020. Então, falando de 3 anos de investimento, e a gente, com essa venda, sai com uma TIR de 17% ao ano, né? O que equivale, ao longo dos anos, uma média de CDI mais 8,5%. Então, é um excelente retorno, né, para esses investimentos. E além disso, né, a transação que nos permite, nos traz diversas vantagens. Né? Primeiro, recompõe nosso caixa, pensando num horizonte de tempo mais longo, né, até praticamente final de 2025. Mas não só recompõe o nosso caixa e vai nos permitir cumprir todas as nossas obrigações, que envolve não só o CAPEX nos 20 ativos, mas também pagamento de earn-out que a gente tem das transações que a gente fez durante a pandemia. Depois eu espero até explorar um pouquinho melhor esse ponto, mas também vai nos permitir pré-pagar, né, uma tranche curta do CRI de Campinas, que é o CRI mais caro que a gente tem, que é o IPCA mais 7,65, então a gente vai desalavancar um pouquinho o fundo. E, além de tudo isso, vai nos trazer, né, um ganho de capital, né, excepcional. Estamos falando de um ganho, né, de mais de R$5 por cota, que vai ser distribuído para os nossos cotistas ao longo dos próximos 2 anos, né, em função do recebimento das parcelas, que são semestrais. Então, a gente tem aí 4 semestres de resultado extraordinário não recorrente, que, se a gente pegar o ganho e mensalizar ele ao longo desse tempo, a gente está falando aí, em média, de 20 centavos por cota de resultado adicional, além do resultado recorrente do fundo. Né? Então, a gente está distribuindo 32 centavos hoje. Estamos falando que essa distribuição vai passar a ser aí próximo de R$1 por cota, em média. Então, é algo que certamente vai ser bastante interessante aí para todos os nosnossos cotistas. Então, por todos esses aspectos, né, a gente considera uma oportunidade que foi boa, não dá para deixar passar, não podia deixar passar. E com isso assinamos esse memorando de entendimentos. Né? É importante deixar claro que a transação ainda não foi concretizada, ela está ainda em MOU, né? Vai ter diligência, tem algumas condições precedentes, são normais nesse tipo de transação. Então, a gente imagina que dentro de um horizonte de tempo entre 45 e 60 dias, a gente deve estar aí sim concretizando, né, efetivando a transação. E como ainda você assim, ela tem que ser comunicada ao mercado via fato relevante para que todo mundo saiba ao mesmo tempo, mesmo que ela esteja em andamento, né? Sim, sim.
E como você comentou, né, só para fechar, a gente fez as 3 vendas, estamos negociando essas 3 vendas de forma parcial, né? A gente permanece ainda, né, na sociedade dos 3 ativos, o que significa que no momento futuro a gente pode exercer preferência, voltar a crescer nesses ativos, mas são ativos que a gente gosta, são ativos de qualidade, mas que tudo tem um preço, né? A gente não vai ter apego ao ativo, então sendo uma oportunidade que tem todos esses benefícios, né? Está bem precificado e gera um ganho excepcional, a gente optou em fazer a transação. Bom, vamos lá, eu tenho um monte de pergunta para você aqui. Vou começar com algo que você comentou, eu vou pôr aqui na tela. Você falou que a destinação do dinheiro, o lucro vai ser distribuído e com isso o guidance já aumenta bastante, né? A projeção de distribuição de dividendos. Mas com o principal, você falou que uma parte vai ser feito um pré-pagamento desse CRI aqui, tranche 2 de Campinas, que é o mais caro, é isso? Tranche 1 ou tranche 2? Tranche, né? Vai ser a tranche que está ali como tranche 1. Que aqui vence em dezembro 26. Isso. É um CRI de 4 anos. A gente tem carência de 2 anos nele, então ele começa a amortizar a principal em 2025, dezembro de 24, né, para ser mais preciso, e vai até dezembro de 26. Então, ao longo de 25 e 26, a gente teria que amortizar o principal desse CRI, daria ali aproximadamente 25 milhões por ano. Então, a gente está pré-pagando essa dívida sem multa, isso é importante ressaltar, faz parte da transação. Estamos fazendo ela pagamento sem multa, e isso vai também gerar um benefício de reduzir a despesa financeira desde já, né? O que ajuda também no aumentar o dividendo do fundo, exatamente. Então, esse gráfico que está logo abaixo, aliás, aqui achei muito bom, ele vai reduzir bastante essa barra de 2025, essas obrigações vão cair aqui 1/3, mais ou menos. Vai para o patamar ali de 27, 28, né? Vai cair ali para 40 e pouquinho. Certo. E com isso, para o que tem de 2023, 2024, já está também endereçado. Assim, esse já estava endereçado. O principal em 23 e 24 é bem tranquilo, né? Os dois principais CRIs que a gente tem, né? A gente tem carência até 2020, finalzinho de 24, então eles basicamente afetam mais em termos de caixa o fundo a partir de 25. E a gente está falando da venda de participação em, vamos lá, Vila Romana, Shopping Iguatemi Bosque e Ribeirão Shopping. Essas operações, elas eram alavancadas também? E a alavancagem contribui para esse resultado que você está falando, de uma TIR de 17 e pouco? Não, nenhuma das 3 eram alavancadas. Então, se tivesse uma alavancagem aí, com uma saída em pouco tempo, o que eu estou querendo te perguntar e mostrar para todo mundo que está assistindo é quando a alavancagem gera o resultado positivo, porque a gente está vendo alguns fundos terem dificuldade com a alavancagem e muitas vezes dá a impressão de que alavancar não gera resultado, né? Mas fazendo uma boa alavancagem e carregando o imóvel ou saindo com lucro no meio do caminho, ela tende a potencializar o seu resultado. Sim, principalmente quando o yield gerado, né, o resultado do NOI gerado no imóvel, ele supera o custo da sua alavancagem. Nesse caso específico, esses 3 ativos foram compra direta sem alavancagem. Certo. A alavancagem que o VISC tem, ele está concentrado nesse de Campinas e no portfólio da Ancar. E por que razão esses 3 imóveis? Assim, o comprador, você não precisa dizer quem é, acho que nem pode dizer quem é, mas o comprador tinha interesse nesses 3 imóveis? A gente discutiu algumas alternativas, mas sim, eram imóveis que são imóveis de qualidade, né? Isso ninguém duvida. São imóveis que a gente, desde a nossa aquisição até hoje, já extraiu bastante valor deles. Tiveram uma taxa de crescimento bastante forte, né, o que inclusive justifica com a TIR, né, que a gente está tendo com essa venda. Então, a gente tinha em comum acordo
para chegar nesse patamar de preço, né, vendendo com esse ágio em relação a laudo e com esse nível de ganho de capital que vai ser gerado, foram os ativos que permitiriam, né, tanto para a gente, vendedor, ter esse nível de resultado, quanto também para o comprador estar disposto a pagar esse ágio, né, para ter esses ativos de qualidade no portfólio dele também. Esse gráfico que está no fato relevante ficou muito, muito interessante também, que mostra o seu custo de entrada e o seu custo de saída, ou a rentabilidade na entrada, né, o cap rate na entrada e o cap rate na saída. E para todo mundo entender, se o cap rate de saída é menor do que o de entrada, isso mostra que a venda está sendo feita com lucro, certo? Exatamente. Essa compressão de cap é o objetivo de todos os investimentos, né? É você comprar com um cap mais alto e vender com um cap mais baixo. Uhum. Então, nesse caso, quando a gente olha o consolidado, a gente entrou com uma compra média a 8,2 de cap e estamos saindo a 7,3. Significa, e isso em cima de um NOI mais alto, né? Bem mais alto, porque ao longo do tempo esses ativos cresceram em NOI. Então, isso demonstra que a gente conseguiu extrair valor e saiu com uma geração de resultado. Acho que é o objetivo da gestão ativa, né? E é o que a gente pretende fazer a partir de agora, né, olhando para frente com novas captações, voltar a comprar ativos de qualidade, a bons caps e futuramente girar novamente o portfólio, vendendo com um cap mais baixo, gerando novamente ganhos não recorrentes, e esse ciclo virtuoso é o objetivo de todos nós, né, todos os fundos. E essa TIR, para todo mundo entender, eu gosto sempre de explicar, a TIR ela vai considerar o valor pago e todos os valores recebidos, não só o valor da venda, quer dizer, tem tudo que o fundo recebeu de aluguel ao longo do tempo, né? Essa é a taxa interna de retorno. E também tudo que o fundo colocou de CAPEX nesses ativos ao longo do tempo. Ele pega todas as entradas, todas as saídas, né, traz o valor presente, e aí calcula a TIR, que é a taxa interna de retorno, que zera o VPL, né, que mostra o seu retorno ao longo do tempo. 17,7% já é o equivalente ao ano, né? O fundo carregou mais ou menos 3 anos, é como se esse portfólio tivesse dado 17,7 em cada ano, não é o período todo. E esse cálculo ele é nominal, ele não está considerando a inflação, mas não precisa fazer conta para saber que a inflação não foi 17,7% nesses 3 anos seguidos. Então, existe um ganho real acima da inflação aí, né? Sim. A gente fez até a equivalência do que seria uma taxa CDI+, né? A taxa CDI mais 8,5%, é como se eu estivesse recebendo o CDI anualizado mais 8,5% de spread de ganho em relação ao CDI. Legal. E um assunto que você falou que a gente podia explorar melhor é a questão do earnout. Então, a gente vê no relatório gerencial muito claramente lá a questão da dívida, os seus vencimentos, os momentos de necessidade de caixa do fundo em relação às suas obrigações. Mas você está trazendo uma outra informação, que é o earnout, eu vou chamar de uma taxa de performance do vendedor do shopping, né? A Vinci usa bastante essa forma na hora de comprar, que eu acho interessante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que você ia comprar, o vendedor falava, não, ó, você está olhando aqui o resultado desse mais recente, mas ele é muito impactado pela pandemia. O potencial desse shopping é muito maior. E então você falava, tá bom, me entrega esse potencial que eu te pago um pouco mais. Mas eu não vou pagar antes de ver o potencial acontecer. Mais ou menos isso, correto? Exatamente. Foram 3 deals que a gente fez no momento ainda de muita incerteza, né, sobre a retomada do segmento de shopping. As transações aconteceram para da Costa e Ribeirão em 2020, no meio da pandemia, e o Portfólio Ancar em setembro de 2021, que ainda era um momento ainda de incerteza em relação ao futuro, né? Já tinha ali resquícios de pandemia. Então, até como uma forma de proteger o fundo, qual foi a estratégia que a gente usou, né? A gente reduziu o preço pago no ato da transação e deixou uma parcela de preço, uma parcela variável, em função do resultado desses ativos. Então, se os ativos atingissem determinados hurdles de NOI, e aí a métrica varia para cada um deles, né? Mas você pegava os anos seguintes da transação, definia-se uma taxa de crescimento. Se ele superasse
essa taxa de crescimento atingisse esse patamar mínimo de NOI, você teria ali uma parcela de preço variável para compra a transação. E isso é o típico problema bom, né? Porque se todos atingiram, é porque a performance dos shoppings foi muito boa, né? E até acima da expectativa. E naturalmente gerou benefícios ao longo desse tempo, né? Porque trouxe um rendimento adicional para o fundo, né? E então, mesmo tendo que fazer e isso é um pagamento que ainda não está, a gente não sabe exatamente o valor, porque vai depender do resultado de 2023, né? A gente está estimando baseado nos orçamentos do shopping, então pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é um valor que a gente está pagando com uma certa felicidade, porque significa que foram aquisições que trouxeram rendimentos, né, muito bons e performances boas dos shoppings adquiridos. Ou seja, para todo mundo entender, você vai fazer um pagamento adicional ao preço que já tinha sido pago, mas não significa que a compra fica mais cara para o fundo. Ela, no mínimo, mantém o mesmo nível de rentabilidade, senão até aumenta a rentabilidade, né? Não, na verdade, você vai ter um valor adicional de pagamento de preço, né? Mas se você fizer o cálculo, a gente mostrou isso no nosso webinar trimestral, né? A gente mostrou tanto no primeiro trimestre quanto no segundo. Se você considerar mesmo com esse preço adicional que vai ser pago em janeiro de 24 e colocar, né, o resultado de NOI que os shoppings entregaram, né, e fizer o cap da transação considerando esse preço adicional, ainda assim os caps são atrativos, né? Eles não são, obviamente, tão bons como foram na largada, porque você tinha um patamar de preço mais baixo, né, sem o earn-out, mas mesmo com o earn-out, todas essas transações saem a caps atrativos em função dessa entrega de NOI que foi muito, muito positiva, muito forte. Ou seja, o faturamento dos shoppings foi maior do que aquele estimado no momento da compra. Né? Exatamente. Perfeito. E o Rafael, a gente está há um bom tempo sem condições de fazer emissões, né? Embora o VISC mesmo tenha feito emissões a valor patrimonial para trocar por ativos, mas aquela emissão clássica de varejo, né, de aumentar o número de cotistas e tal, pela condição financeira das cotas, juros no país tal, não tem acontecido. Se tivéssemos numa condição normal e se pudesse ter feito mais 1, 2 emissões no meio do caminho, essas vendas ainda assim teriam acontecido? Com certeza. Essa é uma venda que a gente entende que ela é benéfica, independente tanto das obrigações de pagamento, né, da necessidade de recomposição de caixa, como também em termos de novas captações. Faz parte da estratégia você gerar o portfólio, reciclar e realizar ganho em cima dos investimentos. E essa foi uma oportunidade de realização de ganho bastante interessante. Então, e com relação ao que você comentou, os fundos, de fato, nos últimos 2 anos, né, os de tijolo, principalmente, ficaram com um desconto muito grande em relação às cotas patrimoniais, né, e aí por diversos motivos, né, principalmente pelo cenário macro, pela questão dos juros altos, mas a gente viu nesses últimos 2 meses um movimento de aproximação, né, de valorização das cotas e uma aproximação muito grande das cotas a mercado, da cota patrimonial. Já tem fundo de shopping saindo com emissão, o risco está próximo, né, o risco semana passada estava com uma cota já a mercado muito, muito pertinho da patrimonial. Então, a gente está otimista que ao longo do ano, né, até provavelmente no final desse ano, a gente consiga também sair com uma emissão, né, e aí, naturalmente, usar essa emissão para não só desalavancar ainda mais o fundo, que é um objetivo nosso, mas também adquirir novos shoppings, né, de qualidade e voltar a crescer o fundo, dado que nesses últimos anos, aí, desde a pandemia, ficou difícil para ter emissão direta. Né? A gente fez por troca de cotas, a gente conseguiu algumas transações, usando criatividade, métodos mais criativos, mas está na hora também da gente voltar a captar e voltar a crescer.
tem negócio no mercado. Quer dizer, se o VISC está vendendo, também tem mais gente vendendo. Se tivesse dinheiro em caixa, poderia também estar fazendo compras, né? Sem dúvida. Muitas oportunidades bateram aqui para a gente, de ativos também muito bons, um negócio super interessante, mas que com um cenário de caixa, né, era inviável fazer. Então, no momento que a gente tiver uma captação, certamente não vai faltar negócios para ser executado. E a pergunta que eu acho que todo mundo te faria, você compraria um cap de 7,3, que é o cap de quem está comprando esses imóveis que você está vendendo? Arthur, eu acho que foi um bom negócio para os dois lados, tá? Sendo bem sincero, eu acho que são ativos. Eu comprei eles, o VISC comprou eles a 8,2 há alguns anos atrás, né? Momentos de mercado diferente e tal, e inclusive cenários, né, de NOI e retorno entre os ativos diferentes. Eu acho que são ativos muito bons, ativos de qualidade. Eu acho que foi uma boa compra e foi uma boa venda. Acho que os dois lados vão sair felizes aí nessa transação. Muito bom. Bom, vamos lembrar para todo mundo que a transação ainda não está concluída, vai vir outro fato relevante, se ela for concluída exatamente assim, ou com alguma coisa diferente no meio do caminho, ou se ela for cancelada. Mas se ela for concluída, então essa estimativa de distribuição que está aqui no relatório gerencial mais recente, ela muda totalmente o patamar, ela iria para uns 20 centavos a mais do que isso, é isso? Em média, sim. A gente vai provavelmente divulgar, a gente vai divulgar certinho, né, o guidance, a gente sempre faz isso, né, e vai revisando ele em geral de 6 em 6 meses, mas é isso, é uma transação, falando em linhas gerais, né, se a gente pegar todo o preço recebido ao longo do tempo, considerar o ganho e já fazendo cálculo a 95%, não estou nem fazendo a conta com ganho total, estou assumindo aqui a distribuição de 25% para esse cálculo. Então, pegar esse ganho e diluir ele, né, ao longo de todo o período, ou seja, do período que a gente vai estar recebendo as parcelas, que são próximos de 2 anos, isso dá uma média mensal de 20 centavos de resultado por mês. Isso vai variar de semestre para semestre, vai ter semestre que a gente vai distribuir mais do que 20, a média vai dar 35 centavos, que é o primeiro semestre do ano que vem, porque a gente recebe uma parcela maior em janeiro de 2024, que é justamente também o momento que a gente paga a maior parcela do earn-out. Então vai ter um ganho maior a realizar no primeiro semestre de 24, mas vai ter outro semestre que vai ser um pouco menor, vai ser em torno de 15, mas a média de todo o período vai ser de 20 centavos. Legal. Então, para quem olha isso com mais detalhe, atenção que o fundo recebe 42% desse valor em janeiro, mas é também em janeiro que tem a obrigação do earn-out. Então, não é tudo isso que vai fluir para o dividendo, né? Não, o ganho depende. Vai acontecer que eu vou reter menos caixa porque eu vou ter que pagar o earn-out, mas o ganho eu tenho que distribuir ele independente de qualquer coisa. O ganho ele acontece em todos os semestres. Da mesma maneira, independente se eu vou ficar com esse caixa para mim, se eu vou pagar earn-out, se eu vou comprar shopping, o ganho eu tenho que distribuir. Entendi. Sim, nossos cotistas vão levar a parte deles, isso aí não tem verdade. A pergunta foi descabida, você tem razão, é o lucro tem que ser distribuído. E o dinheiro fica em caixa para isso, né? Para obrigações, não devo esperar a compra de outros ativos com esse dinheiro. A ideia é reforçar o caixa. Essa transação vai permitir a gente, imagina um cenário onde a gente não consiga, que é muito improvável nesse momento, mas que a gente não consiga captar, não consiga trazer dinheiro novo. A partir de agora, com essa transação, a gente fica durante até final de 2025, ou seja, mais de 2 anos, cumprindo 100% das nossas obrigações, seja ela de dívida, earn-out, capex nos ativos, e tem esse tempo aí até final de 2025 para voltar a captar. Por isso que foi a primeira pergunta que eu te fiz e você respondeu. A venda ela é tanto uma oportunidade, né? Parte uma oportunidade, parte pela necessidade de caixa, mas ela é feita com prazo suficiente para não ser feita às pressas, para não conjugar o verbo precisar, né? Eu falo que numa mesa de negociação, quem conjuga o verbo precisar está em desvantagem. Você consegue jogar 2 anos, organizar 2 anos do caixa para frente
sem ter que vender com pressa. Perfeito. Muito bom, Rafael. Deixa eu te liberar aí, já estão quase meia hora de papo, mas, cara, muito, muito obrigado. Espero